Eu vou apresentar a vocês agora alguns sofistas, né? O primeiro deles é o Protágoras, esse aqui que o Platão escreveu um livro com o nome dele, né? O Protágoras, ele nasceu nasceu em 481 a.C., né? E vai morrer em 415, né? Assim, pouco tempo. Né? Dizem, né, é atribuída a ele uma obra chamada As Antilogias. Essas obras estão perdidas, elas não existem assim integralmente, não. Uma pena, né? O Protágoras, ele cunhou, né, um axioma chamado de homo mensura, que é representado por esta frase aqui: o homem é a medida de todas as coisas. Né? Que, assim diz assim, o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são por aquilo que são, e daquelas que não são por aquilo que não são. Né? Ou seja, o homem sendo medida de todas as coisas, significa que cada homem é uma medida. Cada cabeça vai ser uma sentença. Então a verdade na cabeça de um homem é relativamente verdade a ele. Né? E o outro também vai ter a verdade, mesmo que seja uma verdade completamente diferente da minha. Então, é isso que vai acontecer aqui com a filosofia dele. Então ele vai dizer, a medida das coisas aqui é a norma do juízo. Né? E todas as coisas que ele está dizendo são os fatos e os experimentos. E ele negava existir um critério absoluto que discrimine ser e não ser. Ele negava nesse sentido. Então, o único critério que poderia existir é o juízo de cada homem individual. Né? A cabeça de cada um seria o único critério. Né? Ele diz assim, ó, tal como cada coisa aparece para mim, tal ela é para mim. Tal como aparece para ti, tal é para ti. Ou seja, aquilo que eu vejo, sou eu que vejo. É verdade para mim. Mas aquilo que eu vejo não é o que o outro vê, mas aquilo que o outro vê é verdade para ele. Isso se chama relativismo. A verdade é relativa à cabeça de cada um, ao juízo de cada um. O Sócrates não vai gostar dessas coisas, né, desse tipo de doutrina. Né? Olha só o que ele diz mais. Ninguém pode estar no erro, todos estão com a verdade. Ou seja, será possível isso? Ninguém pode estar no erro, todos estão com a verdade. Vamos aqui voltar para a questão do direito. Como é que a gente pode condenar alguém com uma ideia tão relativa assim? Olha, então eu teria aqui que inventar, talvez, né, uma razão para um pedófilo, né, para um que bate em mulher, né, para um racista, para um fascista, né, e também a razão para aquele que é solidário, né, para aquele que é protetor, cuidador e assim por diante. Então, como é que eu vou ter um critério de juízo, né, juízo moral mesmo, juízo ético, para dizer que uma coisa é válida e outra coisa não? Eu não tenho. Então o Sócrates, ele detestava isso aqui. Ele dizia que isso aqui era só retórica. Né? Mas olha, nós vivemos repetindo isso aqui o tempo todo. Né? Então, se você vai discutir nas redes sociais, por exemplo, né, assim, algumas posições políticas de amigos, eles respondem para a gente desse jeito, a cada um na sua. Né? Você tem a sua ideia, eu respeito, eu tenho a minha. Então, nós estamos muito mais para a sofística hoje do que para Sócrates. Né? E a gente vai ficar de cara de taxa, vai dar razão para a pessoa que está falando isso. Né? Olha, a opinião é minha, né? A página é minha. Né? Por que você vem aqui fazer isso aqui? É porque, aí ele vai dizer, ó, ninguém pode estar então no erro. Né? Todos estão com a verdade. No final, fica tudo zerado. Né? Então, vamos lá. Ele escreve, então, um outro livro, nessas antilogias, né? Ele diz assim, ó, em torno de cada coisa
há dois raciocínios que se contrapõem. Então, se eu tenho um determinado fato, né, um determinado fato, vamos pegar um fato que ocorreu recentemente. Assim, vamos pegar o caso, né, daquele jovem que foi assassinado, né, com um tiro desarmado, né, lá em São Paulo por alguns policiais. Eu esqueci o nome do rapaz. Então, aí a pessoa coloca o fato. Ó, imediatamente vai ter gente para condenar os policiais e vai ter gente para tentar maneirar a barra dos policiais. Né? Hoje, por exemplo, eu li dessas respostas que dizia assim, né, os policiais poderiam ser melhores se a sociedade não os detratasse tanto. Né? Está reclamando da violência da polícia aqui, mas vai chamar a polícia assim que estiver em apuros. Né? Ou seja, na cabeça desse que falava, não há problema que a polícia tenha excesso, porque a gente precisa dela. Né? Ela está errando, mas está fazendo a obrigação dela. Então, veja bem, em torno de cada coisa há dois raciocínios que se contrapõem. Então, é preciso dizer e contradizer. Isso aqui é o cerne da retórica, que é o que chamam de antilogia. Antilogia é você falar uma coisa e ter outra que fala o contrário. Né? Então, no ensino de Protágoras, ele dizia o seguinte, o negócio é criticar e discutir. Então, nós vamos ter um torneio de razões e de contradições. Né? E a frase que ele colocava é o seguinte, tornar mais forte o mais fraco argumento. Esse é o papel da retórica. Né? Aquele, por exemplo, que quer fazer uma redação. É ensinar de tal forma ali que ele possa fazer uma redação e competir com os outros no vestibular. Certo? Então é uma questão de técnica e de método. Em nenhum momento aqui o Protágoras vai entrar no mérito do conteúdo, da justiça do conteúdo. Então, por exemplo, esse aqui é o caso que o Platão coloca, né? A arte retórica, ela ajuda você a vender por um bem aquilo que é mal, e o contrário também. Então você faz um floreio nas palavras e as pessoas se convencem. Né? A arte da persuasão. Você vai fazer as pessoas comprarem aquilo que elas nem precisam comprar. Né? Então, a arte retórica é nesse sentido. Tornar aqui o mais forte o mais fraco argumento. Né? Fazer as pessoas comprarem uma ideia, né, que é ruim, como se ela fosse boa. Certo? Então é uma questão aqui de técnica e de método. Tudo bem? Mais adiante. Olha só como ele diz, como ele vai classificar, definir a virtude. Né? A virtude é a habilidade de saber fazer prevalecer qualquer ponto de vista sobre a opinião oposta. Ou seja, vai ser sempre, então, um debate, assim, né, uma erística, né, um combate de ideias, né, disputa mesmo, como acontece no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, como acontece também nos tribunais de júri. Vocês poderão ver lá, certo? E aí ele diz assim, ó, preparo para a carreira política na vida pública. Qual é o sentido do ensino do sofista? Olha, é o seguinte, nós vamos treinar você, porque você é político, para viver lá na vida pública, exercer a política, e não perder a política. Então é um ensino muito mais de estratégia do que a discussão se aquilo ali é justo ou não. Né? Por exemplo, eu posso ensinar a redação para um aluno de vestibular, né, ou para um concurso. Ensinar assim, a redação tem esse aqui, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A primeira coisa, são as partes básicas, assim, essenciais de um texto de redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí eu digo assim, lá na introdução você enuncia o problema, enuncia uma possível tese e como é que você quer trabalhar isso. No desenvolvimento, você argumenta em favor da sua tese, tenta demonstrar, vai pegando números, estatística, vai colocando
né, opiniões de pessoas balizadas, você faz isso. E na conclusão, você, por fim, dá o desfecho, se você conseguiu resolver o problema, né, se você, para quem você recomenda aquilo, etc. Feito isso, você agora é só pensar em qualquer assunto e encaixar dentro desse esquema. Serve só isso? Para o Sócrates, não. Para o Sócrates, ele está dizendo o seguinte, olha, em qual dos momentos eu vou discutir e mostrar para o meu aluno que usar esse esquema para defender algumas ideias não é apropriado. Por exemplo, um texto racista, bem construído, ele é uma coisa injusta. É a defesa de uma ideia. A defesa da tortura, né, tortura de crianças, a defesa, por exemplo, de pedofilia, de pornografia infantil, né, se eu ficar só no esquema assim, da formalidade de como fazer, eu nunca vou dizer que esses assuntos aqui são injustos, que eles são horrorosos, que eles não podem ser expressos, muito menos publicados, muito menos ainda chamar a atenção das pessoas para essas causas, no sentido de vamos ser pedófilos, né? Vamos ser aqui racistas. Não. Não se pode, o Sócrates não achava que fosse isso. Tá certo? Bom, esses são exemplos que eu estou dando para vocês entenderem aqui o que é. Então, o Protágoras vai dizer, tudo é relativo, não existe verdadeiro absoluto, nem valores morais absolutos, né? Sabe ao que conhece o relativo, mais útil, conveniente e oportuno. Olha só, ele realmente, lendo o texto, o livro de Platão, é isso que ele realmente fala. Não, o resto é besteira, a coisa é prática. Nada de ficar aí com moralidade, né? A coisa é prática, para ser política é assim. Você tem que aprender a fazer para poder se sustentar. Então, está bem lá no início da filosofia, muitas questões que são contemporâneas nossas. Certo? Bom, o próximo filósofo é o Gorgias, né? Esse que o Platão também usou para escrever um livro. Né? O Gorgias, ele é um nihilista. Né? O livro dele, né, chamado Sobre a Natureza e o Não Ser, né, é uma espécie de manifesto do nihilismo ocidental. Então, ele vai destrinchar, sobretudo, a questão, ele vai se basear em Parmênides para dizer, né, que é impossível o conhecimento. Né? O ser não existe, existe o nada. Essa é uma tese dele. O ser não existe. O que existe é nada. Olha só que coisa estranha. Né? Se o ser existisse, seria incognoscível. Ou seja, se o ser existe, se ele existisse, nós não poderíamos conhecê-lo. Ele não vai se dar. Né? Então ele está aqui baseado no pensamento de Parmênides, né? Que o ser é só pensamento, né? O não ser é impensável. Então se o ser é só pensamento, o nada não tem como pensar nele. Né? Se o ser fosse pensável, seria inexprimível. Ou seja, se eu pensasse no ser, não teria palavras para expressá-lo. Né? A palavra não pode exprimir coisa alguma, a não ser ela própria. Então, nesse esquema aqui, ele vai minando algumas possibilidades, inclusive, de fazer discurso, fazer filosofia. Certo? Bom, a base dele está nos princípios de Parmênides. Né? O pensamento é sempre e só pensamento do ser. O não ser é impensável. É isso o que a gente estava falando antes e que ele acrescenta aqui. Porque para o Parmênides, ser, palavra, pensamento é tudo a mesma coisa. Né? Como alguém poderia expressar com a palavra o que vê? Ele diz. Ou como isso poderia tornar-se manifesto para quem o escuta sem tê-lo visto? Então, ele não acredita que o ser seja exprimível. Né? E aí ele pensa também, o Gorgias, né, numa ética de situação. Né? Sem verdade absoluta, restaria então a opinião. Em grego significa doxa. Opinião. Né? E Gorgias, ele nega a opinião. Né? Nega a opinião. Ele vai dizer que
é o terceiro caminho, é a razão iluminadora, né? Precisava então ter uma análise da situação. Então a opinião não seria possível aqui. E ele vai dizer o seguinte, né, sobre a questão dos deveres e ações, né, na ética dele. Né? Diz assim, os deveres variam segundo o momento, né, idade e característica social. Então, esse é o relativismo que ele tem. Então, os deveres variam segundo o momento, idade e característica social. Né? Uma ação pode ser boa ou má, dependendo do seu sujeito. Ou seja, então ele vai retirar aqui a possibilidade da gente criar uma hierarquia de valores, ou da gente dizer que tem valores que são assim importantes que a gente não pode negociar. Os valores para ele que são todos relativos. Certo? Então, isso aqui é a arte retórica, né? Então ela assume aqui em Gorgias uma posição nova, né? Se não existe a verdade absoluta e tudo é falso, como ele diz, a palavra adquire autonomia própria. Então, a palavra ela fica solta, ela não está ligada com uma realidade ali que seria inexprimível. Né? Ela pode ser portadora, então, de persuasão, crença e sugestão. É isso que a arte retórica é. Persuasão, crença e sugestão. Certo? Então, o que é a retórica? É a arte de persuadir. Né? Ele vai dizer, né, o Werner Jäger, né, um helenista, historiador, né, ele diz o seguinte, que é o verdadeiro timão nas mãos dos homens de Estado. Por quê? Porque todo mundo que governa, todo mundo que é político, que é líder de uma certa forma, tem que ter um certo domínio retórico, que é convencer os outros a fazer aquilo que ele precisa. Né? Então, existia, por exemplo, a retórica vem de retor, retores, é uma palavra latina. Né? Ser retor significa ser capaz de persuadir os juízes nos tribunais, os conselheiros no conselho e os membros da Assembleia Popular. Então, normalmente é aquele político que vai para o palanque, né? É aquele lá que vai a público e tenta, assim, convencer todo mundo de que o projeto que ele tem validade universal. Certo? Então, é esse o sentido aí. Bom, o outro próximo é um sofista chamado Pródigo. O Pródigo ele vai dizer o seguinte aqui, né? Ele vai trabalhar com uma ideia de sinonímia, né? É uma técnica que se baseava na distinção entre vários sinônimos e na determinação precisa das nuances do seu significado. É só uma curiosidade a esse título. O importante dele aqui é a ética, para nós aqui do direito. Né? A ética dele vai dizer o seguinte, a ética, na verdade, é um Hércules na encruzilhada entre a virtude e o vício. Está ali. O que ele vai decidir? Pela virtude ou pelo vício? A virtude para ele, no entanto, é o seguinte, o mais idôneo meio para alcançar a verdadeira vantagem e a verdadeira utilidade. Então ele está dizendo, porque como eles trabalham com essa ideia do útil, do vantajoso, né, ele vai dizer aqui que a virtude é o mais idôneo meio, né, de alcançar a vantagem e a utilidade. E ele diz, por exemplo, que os deuses, quem são os deuses? Os deuses são uma espécie de hipostasia, do útil e do vantajoso. Ou seja, é uma criação dos homens, né? Ali os deuses representam então, o útil e o vantajoso. Um outro também, é só isso, né, que eu queria falar dele. Né? Um outro que vai assim, ter uma influência também é o Hípias, né, como eu falei. Tem o Hípias, tem o Antifonte, e o Antifonte, por exemplo, tem uma coisa bem interessante a respeito aí do direito, né, que nos ajuda no direito. Ele vai fazer a oposição entre lei e natureza. Né, a lei dos homens, a lei, né, e a natureza em si. Lembrar que a natureza era sempre divina, tá, aqui nessas filosofias. Né.
A boa conduta da vida deve seguir as leis da natureza mais do que as leis humanas. Olha só. Seguir as leis da natureza mais do que as leis humanas. Então ele começa aqui dizendo uma coisa que vai preponderar na filosofia, de que a lei natural é mais perfeita do que a lei humana. Né? Nasce então a distinção entre direito ou lei natural e o direito positivo. Né? O direito natural ele é principialista, né? Eterno, considera-se que aquilo seja eterno, que não se mude. Né? O direito positivo não, são as nossas leis históricas, essas leis que a gente vai criando e vai modificando aí. Né? Então a lei natural, o direito natural é eternamente válido para ele. E o direito positivo é sempre contingente, ou seja, sempre vai modificar. Tudo bem? E a natureza, então, ele diz, une os homens, ao passo que a lei frequentemente divide os homens. Tudo bem? Então ele radicaliza aqui a antítese entre natureza e lei. Né? A natureza para ele é a verdade, a lei é apenas opinião. Né? Então você pode seguir ou transgredir a lei, essa lei humana que ele está dizendo aqui. Tudo bem? Aí tem também o Crítias, né? O Trasímaco, o Calícles, né? E, então são esses os sofistas, né? Com os quais Sócrates e Platão se embatiam. E o Aristóteles também, né? Para fazer assim, uma oposição de ensino. Certo? Então eu vou fazer uma pausa aqui e já a gente continua falando de Sócrates.